Hoje eu vou te ensinar a reduzir o expoente de funções trigonométricas para ficar mais simples o cálculo de uma integral. Olá, eu sou Marcelo Gama e esse é o canal Quero Aprender Cálculo. Se você quer aprender a resolver problemas como esse e muitos outros, então se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, que é para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Hoje você vai aprender o que nós chamamos de fórmula de redução. E por que o nome fórmula de redução? Aqui você tem a integral de uma potência do seno. Essa potência, normalmente, você vai trabalhar com ela a partir do expoente 3. Então, o k pode ser 3, 4, 5 ou qualquer outro número inteiro maior do que isso. E o nosso trabalho é desenvolver uma fórmula que diminua esse expoente para que você consiga transformar essa integral numa integral mais fácil. Para isso, nós vamos utilizar o método da integração por partes. Como é que funciona o método da integração por partes? Você tem integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, isso é o que a gente chama de fórmula de integração por partes. E aí você precisa escolher corretamente quem você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv aqui na integral. Eu vou reescrever essa integral que foi dada como sendo a integral de seno x elevado a k menos 1. Eu já reduzi um pouquinho o expoente. E aqui vai ficar seno x e, finalmente, o dx. Agora nós vamos fazer a escolha de quem vamos chamar de u e quem nós vamos chamar de dv. Eu vou chamar de u essa função mais complicada, porque a função que você chamar de u, você vai ter que derivar aqui nessa fórmula. Observe que no lado esquerdo você tem u e no lado direito você tem du, então você deriva. E é melhor derivar do que integrar essa função complicada. Então, vou chamar de u o seno de x elevado a k menos 1. Então, se isso aqui for chamado de u, obviamente, o restante da expressão que ficou na integral vai ser chamado de dv. A primeira integral ela é u dv. Se isso aqui foi u, o restante vai ser o dv. Então, dv é igual a seno x dx. Note que você precisa de u e de v, e você também precisa de v e de du. Então, você precisa dos 4 elementos para utilizar essa fórmula. Se eu tenho u, o du, que é a derivada, você vai ter aqui du igual. E agora você precisa derivar essa função. Aqui você primeiro olha como uma função potência, alguma coisa elevada a k menos 1. E a derivada da função potência, você sabe que o expoente vem aqui para frente, a função continua, só que agora com uma unidade a menos, k menos 2. Isso é a derivada da função potência. Expoente, função com expoente menos 1, então vai ficar k menos 2. Mas, como você tem uma função composta, porque você tem aqui o seno e uma potência, você também precisa derivar o que está dentro do parêntese, que é o seno. E a derivada do seno, obviamente, é o cosseno x. E como você está calculando a diferencial du, você precisa colocar aqui o dx. Agora você tem dv. E você vai precisar do v aqui na fórmula. Mas aí é simples, se a derivada diferencial deu seno x, a função que você derivou para encontrar o seno foi cosseno x. Se você derivar o cosseno, a derivada é menos seno. Então, você precisa de um menos aqui, para quando derivar o cosseno, vem um menos, com esse menos daqui dá mais, e fica somente o seno de x. Agora, você tem todos os ingredientes que você precisa para calcular a nossa integral. Então, vamos escrever da seguinte forma. Vamos chamar de SK, para ficar mais simples de você lembrar no final, você vai ver que vai facilitar. SK eu estou chamando seno com expoente k, que é a nossa integral. Integral do seno x elevado a k dx. Essa integral ela vai ser calculada através da fórmula de integração por partes. Então, você precisa substituir tudo isso aqui do lado direito. U, nós sabemos que é menos
cosseno x vezes v. Bom, eu troquei aqui, mas não tem problema, é u vezes v, então primeiro eu coloquei v, agora eu vou colocar u, que é seno x elevado a k menos 1. Então, você tem u e você tem o v, que é menos cosseno x. Na fórmula, você ainda tem menos a integral de v, que é menos cosseno x, e o du, que é toda essa expressão aqui, k menos 1 seno x elevado a k menos 2 cosseno x dx. E agora nós precisamos organizar essa expressão para que fique mais fácil efetuar os cálculos. Aqui continua como está, menos cosseno x vezes o seno x elevado a k menos 1. Aqui você nota que nessa expressão tem dois sinais de menos, um sinal fora e um sinal dentro. E na multiplicação, dois sinais de menos vai dar mais. Aqui você também observa que k menos 1 é uma constante, já que k é um número, k menos 1 também é um número, ou seja, uma constante. E constante você também pode tirar da integral. E agora você pode escrever o que fica. O que é que fica depois desse mais e de tirar essa constante? Fica o seno x, vou começar pelo seno, seno x elevado a k menos 2. Ainda ficou um cosseno e outro cosseno, ou seja, cosseno ao quadrado de x, e aqui o dx. Então, era tudo que você podia fazer utilizando a fórmula de integração por partes. Agora, eu vou usar uma relação trigonométrica importante, que é para transformar essa integral apenas em seno. Eu não quero continuar com esse cosseno aqui, eu quero que todas as integrais tenham seno, porque a integral original vem com seno. Então, você escreve aqui como sendo menos cosseno x, seno x elevado a k menos 1, mais k menos 1, integral seno x elevado a k menos 2. E existe uma função, uma relação chamada relação trigonométrica fundamental, que relaciona seno e cosseno. E que relação é essa? Você sabe que, deixa eu ver se eu consigo um espaço aqui no final. Você sabe que o seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo x é igual a 1. Então, daqui você consegue calcular o valor do cosseno. É só tirar o seno daqui. Então, você fica com cosseno ao quadrado x, que é o que nós queremos, igual a 1, e esse seno vem com o sinal de menos, 1 menos seno ao quadrado x. Então, é essa relação trigonométrica que nós vamos precisar para continuar nosso trabalho aqui. Então, você tem a integral de seno elevado a k menos 2, e no lugar do cosseno, você vai usar 1 menos seno ao quadrado de x dx. Bom, mais uma vez, reescrever o que a gente encontrou. Então, você tem aqui menos cosseno x seno elevado a k menos 1, mais. E agora eu vou separar em duas integrais. K menos 1 integral. Bom, antes eu vou reescrever para ficar mais simples. Seno x a k menos 2 vezes 1, então fica o próprio, menos o seno x elevado a k menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, e tudo isso vezes dx. Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar essa expressão por 1, ficou o próprio seno elevado a k menos 2. Depois eu multipliquei pelo seno ao quadrado, está aqui, seno elevado a k menos 2 vezes seno ao quadrado. Todo esse trabalho é importante porque no final nós vamos encontrar uma fórmula que simplifica esse cálculo. O importante da fórmula de redução é que você faz isso uma única vez e usa a fórmula para o resto da vida ou enquanto você
for aluno de cálculo. Então, o que é que nós encontramos aqui? Você tem menos cosseno x seno elevado a k menos 1. E agora eu vou escrever uma integral aqui, que é mais k menos 1 integral. Agora eu vou pegar essa integral, você vê que tem dois termos. Um termo menos o outro termo. Então, vou escrever aqui só com esse termo, seno x elevado a k menos 2 dx. E agora tem esse outro termo, eu vou separar em outra integral. Uma integral ficou com esse termo, a outra fica com esse termo aqui. Então, você tem agora um sinal de menos, menos. O k menos 1 está multiplicando toda a integral, então ele vai continuar aqui. E nessa nova integral, você tem seno x. E você sabe que quando você multiplica duas potências de mesma base, ou seja, a base é o seno, você soma os expoentes. Então, vai repetir o seno e vai somar k mais 2, k menos 2 mais 2, vai cancelar o 2, fica somente o seno elevado a k dx. Então, agora eu vou reescrever essa expressão para que a gente possa trabalhar com uma coisa mais simples e você vai se surpreender com o que vai acontecer agora. Então, a nossa integral original eu chamei de SK, que era a integral do seno elevado a k. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever aqui SK, que é a nossa integral. Depois de todos esses cálculos, o que é que nós encontramos? Que SK era igual a essa expressão aqui. Então, vamos escrever lá novamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui junto para ficar mais fácil. Aqui no final, agora sim. Então, essa integral, que era SK, deu esse resultado, que é menos cosseno x seno x elevado a k menos 1, mais k menos 1. E observa quem é essa integral aqui. É a mesma integral que nós queríamos calcular no início, só que agora com expoente com duas unidades a menos. Então, você vai chamar essa coisa de SK menos 2. Então, é a mesma integral, só que com expoente k menos 2. E o S até ajuda a lembrar que é integral. Menos, e aqui você tem k menos 1. E olha o que aparece aqui, a nossa integral original, potência k, que nós chamamos de SK. E o que é interessante? Você não tem mais integral aqui para calcular. Então, vamos organizar tudo isso e ver onde é que todos esses cálculos nos levam. Agora, eu vou pegar esse k, esse SK, e juntar com esse. Você tem aqui SK mais esse que vem daqui, k menos 1 SK. E agora sobra menos cosseno x, seno x elevado a k menos 1, mais k menos 1 S k menos 2. Então, nós já estamos bem pertinho do final. Você vai ver como é simples depois que você utiliza isso. SK mais. Agora você vai multiplicar. KSK menos 1SK, então vai ficar menos SK, igual a menos cosseno x, seno x elevado a k menos 1, mais k menos 1, SK menos 2. Bom, agora você nota que este SK cancela com esse menos SK. E aqui você tem uma constante multiplicando, que vai passar para o outro lado dividindo. Então, você vai ficar com SK, que é a nossa integral, ela é igual a... Esse K vai passar dividindo essa expressão, então vai ficar menos 1 sobre K, já que aqui tem um menos, e fica cosseno x, seno x elevado a k menos 1, mais k menos 1. Esse k ele precisa dividir toda essa expressão. Então, ele já dividiu essa, está aqui, e ele vai precisar dividir essa segunda expressão também. KSK menos 2. Então, como que você faz a leitura
dessa expressão e como você aplica, eu vou te mostrar um exemplo agora. Mas antes, deixa eu te avisar aqui, na descrição desse vídeo você vai encontrar links para outros vídeos semelhantes a esse, para que você possa continuar o teu estudo de integrais. O que é que essa fórmula diz para a gente? Que se você começar com uma integral com expoente k, se você aplica essa fórmula, você encontra uma integral com expoente k menos 2. Então, é muito simples você aplicar essa fórmula. Para finalizar o vídeo, eu vou te mostrar isso com um exemplo. Como seria a integral, por exemplo, do seno x elevado à terceira dx? Aqui você está calculando o S3, não é isso? Seno com expoente 3. Então, você sabe que o k é igual a 3. E é só você utilizar essa fórmula. Você vai ficar com menos 1 sobre k, que é 3, cosseno x, seno x, já que k é 3, k menos 1 é 2, mais k menos 1, aqui fica 2, o k é 3, e esse sk menos 2, agora você escreve em forma de integral. Integral do seno elevado a k menos 2. Só que k é 3, k menos 2 é 1, então fica somente o seno dx. Então, com a aplicação dessa fórmula, você saiu de expoente 3 para expoente 1. Então, essa fórmula ela tem a propriedade que ela diminui 2 unidades cada vez que você aplica. Se você começa com expoente 10, aplica a primeira, cai para 8, aplica a segunda, cai para 6 e assim por diante. Essa fórmula ela é simples de aplicar, basta você substituir o valor de k. No final, você tem uma integral para calcular, que é, no máximo, seno ao quadrado. E se você quer aprender a calcular a integral do seno ao quadrado, vai lá na descrição desse vídeo, que tem um link para te ensinar a fazer isso. Eu espero ter te ajudado, foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.